pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai seguir o nosso estudo em análise sintática externa e nós vamos falar sobre período simples e período composto. O período simples, ele é formado por uma única oração, ou seja, ele tem apenas um verbo ou uma locução verbal. Tanto que essa oração única do período simples, ela é conhecida como oração absoluta. A gente pode ver aqui nos exemplos, então. O livro dela tinha páginas amareladas pelo tempo. Nós percebemos que é um período, começa com letra maiúscula, acaba com ponto final, e dentro dele nós temos apenas um verbo. E em torno dele se dá toda a organização do período. Assim nós percebemos aqui que há uma oração absoluta, que tem o seu sujeito, muito embora em alguns casos não precise ter, mas aqui nós temos o sujeito, e tem todo o seu predicado formado. No exemplo seguinte, o menino havia escolhido sapatos pretos para a festa. Nós temos dois verbos que formam uma locução verbal, e nós temos também da mesma forma como na primeira, um sujeito, o seu predicado, formando uma única oração, que começa com a letra maiúscula, termina com ponto final, formando um período. Já no período composto, nós temos a união de mais de uma oração. Então nós temos pelo menos duas orações aqui. E elas serão unidas ou por vírgula ou por conectivos próprios. No caso do período composto, nós temos duas formas de união entre as orações. A primeira se dá por coordenação, em que as orações não têm dependência sintática entre si. O que eu quero dizer com isso? Que elas se unem ali para completar o seu sentido, enfim, existe alguma relação entre elas de sentido, mas sintaticamente uma não ocupa nenhuma função sintática dentro da outra. Elas são orações separadas que cada uma consegue se completar por si. A outra forma é a subordinação. Aí sim, há dependência sintática, ou seja, a oração que se subordina à principal, ela ocupa uma função sintática dentro da oração principal. Mas isso a gente vai ver com calma depois cada um dos casos. Aqui a gente tem um exemplo de um período composto. Não fui à reunião porque estava doente. A gente consegue perceber de cara as duas orações, porque nós temos aqui um verbo e aqui nós temos outro verbo. E nós temos um conectivo próprio que une as duas orações. Então, nós percebemos que o período começa na letra maiúscula e termina no ponto final. Assim, nós temos um período composto, pois nós temos a união de duas orações e nós temos o seu conectivo, a sua forma de união das orações. Bom, essa é a primeira classificação que eu queria trazer para vocês. Nos próximos vídeos, a gente vai falar mais sobre período composto, porque dentro dele, como vocês perceberam, nós temos algumas divisões sobre as quais nós precisamos falar. Até mais!